transformação, mais uma vez sendo falado aqui no ProTalks. Eu sou o Eduardo e a gente vai falar um pouquinho hoje com o Clécio Souza, da Schneider Electric. E a gente vai falar bastante coisa, mas antes de a gente começar de fato a bater esse papo sobre como é que se transforma dentro do mercado de necessidade básica, digamos assim, quem é você? Eu sou responsável hoje pela área de Building dentro da Schneider Electric, né? Então eu sou o vice-presidente da área de Building, tá? Falando um pouquinho da Schneider hoje no Brasil, a gente é uma empresa hoje, a gente já é uma empresa multinacional, contexto a gente é de origem francesa, a gente é uma empresa hoje dentro da Schneider com um contexto de 26 bilhões de euros, então uma empresa de grande porte, atua no mercado globalmente e uma empresa com foco na transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, a gente até fez uma prévia ali, falou de transformação digital, todo mundo fala desse tema. Mas é legal a gente conversar um pouquinho mais e falar um pouco mais das pessoas, acho que dentro da transformação digital. Ótimo. Né? Acho que é um ponto super importante. E aí a gente vai evoluindo nesse ponto aí. Então, na sua visão, já que a gente está falando de pessoas, você como um líder, né, que é um agente de transformação, o que você acredita, além de pensar num líder, num papel transformador, qual vem sendo os seus desafios e qual você enxerga sendo o principal papel de um líder durante ou no processo dessa transformação? Edu, eu posso falar o seguinte, o que eu vejo hoje? A transformação é cada vez mais rápida, né? Isso é evidente, né? Eu lembro quando eu comecei no marketing, sou engenheiro, mas comecei no marketing aquele contexto de fazer plano há 5 anos. Né? Hoje os planos são cada vez mais rápidos, né? E hoje você não consegue fazer as coisas, o desenvolvimento, somente sozinho, né? Tudo é muito cooperado. Né? Você pega a Schneider hoje, uma empresa que investe 5% em pesquisa e desenvolvimento dos 26 bi. Mas com a velocidade que a gente tem hoje, a gente precisa que o desenvolvimento seja mais do que só a Schneider. Então, se eu vou atuar numa tendência de mercado de IoT, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Eu não vou conseguir sozinho, eu vou ter que ter parceiros de negócio para conseguir isso. Né? E pegando um pouquinho mais esse gancho, acho que você tem que ter diferentes negócios. Né? Você pega a Schneider, ela tem uma amplitude muito grande. Eu tenho que ter diversidade dentro do meu negócio para conseguir viabilizar. Perfeito. Eu não tenho como, por exemplo, eu vou no mercado medium, que é super a base da pirâmide, para falar de business to consumer. Não dá para ter um cara de nível, dependendo para como é que esse cara, eu pego um cara de uma faculdade, uma graduação de super nível, esse mercado ele é entendido pela base da pirâmide. Nada mais importante que eu tenha alguém da base da pirâmide para conseguir vender para esse mercado. Interessante. Então, essa diversidade faz uma evolução muito grande dentro do nosso negócio. Eu acho que esse é o ponto de desafio. Você, como líder, tem que saber orientar e saber qual tipo de negócio, o que você quer atingir, que público você quer atingir e quais são as pessoas que vão trabalhar com você para você poder atingir esse negócio. Legal. Então, você acredita que o papel do líder, além de conduzir para essa transformação, olhando o que está acontecendo no mercado, é essencialmente promover essa diversidade, né? Fazer com que essa interação e você enxerga também que há desafios também quando você fala de colocar pessoas completamente diferentes em uma única time. Você tem, acho que pode ter o conflito, que é tão importante quanto para a evolução. E você acha que a essência da inovação ela está muito presente quando se fala dessa junção na diversidade? Com certeza. Eu acho que assim, se você pegar a Schneider, estou na Schneider há 16 anos. Quando eu entrei lá era uma empresa de engenheiros, né? Hoje, no meu departamento, a gente tem publicitário, a gente tem engenheiro de formação diferenciada. Isso faz com que a gente consiga evoluir muito dentro do nosso negócio. Né? Como é que eu vou falar com um distribuidor, dependendo, com um formato só de engenheiro, se eu preciso ter um ponto de venda super rico? Né? Se eu preciso ter um ponto de venda super rico, será que qual a formação que eu preciso estar ali? Quem é o cara que está comprando aquele produto naquele ponto de venda? Né? E aí essa transformação vindo para o mundo digital, como é que eu coloco, por exemplo, o ponto físico com o ponto digital. Né? Eu preciso entender muito bem o comportamento de compra do meu consumidor para que eu possa fazer esses dois. Eu acho que não tem a relação entre físico e digital, ela pode variar. Depende do tipo de modelo de compra. Entendo. Né? E para isso você precisa ter as pessoas para que você possa fazer essa diferenciação. Em outras palavras também, a própria movimentação de forma ágil. E aí, quando fala de forma ágil, que acho que é um ponto importante, se você puder contextualizar um pouquinho do que é a oferta de fato da Schneider, quando a gente fala de mercados de necessidades básicas ou mercados que puder contextualizar um pouquinho sobre isso, mas o principal, qual é a resposta da Schneider hoje para essa gestão ágil tão necessária no mercado que está evoluído? Ou seja, não é só pessoas, né? Pessoas acho que é o primeiro passo. Né? Quando a gente fala de tecnologia, de processos, que resposta a gente está dando para um revenue onde você extrai 5% voltado para essa inovação? O que de fato é feito com esse percentual? Né? Qual que é o papel pensando em business agility? A Schneider trabalha muito forte com o contexto de eficiência. Então, a empresa, qual que é o business da empresa? Você trabalha com automação e eficiência energética.
Então, quando eu falo disso, eu preciso entender cada tipo de negócio, né? Então, focado muito no mercado de energia. Então, pegando esse contexto, energia, eficiência energética e automação. Eu consigo fornecer processos de automação de grande porte, com realidade aumentada, né? E até mesmo entendendo como funciona uma cidade. Eu preciso entender, por exemplo, como é que funciona um consumo da cidade, como é que é o descarte de lixo de uma cidade. Hoje, os dados estão totalmente separados, né? Então, eu consigo, por exemplo, saber se um prédio é eficiente ou não, como está o descarte daquela cidade ou não, como que está o comportamento de consumo daquela pessoa ou não. E qual que é o desafio? Você conseguir unificar os dados e criar um mapa. A Schneider tem solução para prover isso. Interessante. Então, você acha que tem uma mistura aí? Então, porque, por exemplo, quando fala de transformação, a gente está olhando para duas questões. Primeiro, a companhia de dentro para fora. Sim. Né? Segundo, é a percepção dos líderes e das pessoas presentes dentro da Schneider hoje de captar essa mudança que está acontecendo nas pessoas de modo geral. Porque o produto de vocês é uma resposta também a essa transformação. Né? Quando você fala de automação, outros elementos específicos no mundo, onde a gente está falando de IoT, estamos falando de blockchain, estamos falando de outras diversas tecnologias, estamos falando de valores, propósitos, etc. Ou seja, tem uma resposta também nos produtos. Quando você fala de mobilidade urbana ou de plano diretor, por exemplo, onde muda tudo numa cidade, consequentemente muda a forma como os prédios são construídos e, consequentemente, apartamentos e assim por diante. Você entende que tem um paralelo aí de comportamento humano na resposta que os produtos estão dando para o mercado? Sim. A receita da empresa, se você olha a receita da empresa hoje, mais de 40% da receita da empresa vem de IoT, de produtos conectáveis. Então, eu lembro na minha época, quando a gente lançava um produto, você tinha um produto que ele não tinha protocolo, né? Hoje não tem um produto na Schneider, menor que ele seja, que ele não tem um protocolo de comunicação. Então, ele vai falar alguma língua, você vai conectar esse produto, você vai ter os dados desse device e, consequentemente, tendo dados do device, você vai conseguir gerenciar e conseguir propor alguma coisa para tipo de consumo. As pessoas que estão vindo, né, que você vê, a geração, tudo é conectado e tudo você consegue gerir. Né? Então, esse modelo que está existindo, que está aparecendo, que é real, na verdade, ele só vai ter escala maior. Né? E eu vejo a empresa nesse viés. Qual que é a grande transformação? É você sair do mundo físico, onde você fazia componentes e devices, para fazer uma transformação de software. Né? Nossa plataforma de software hoje que a gente chama de EcoStruxure, que é a plataforma que faz a integração de todos esses conectáveis, é onde a gente consegue fazer hoje uma grande receita e consegue fazer um grande diferencial no nosso negócio. Legal. E quando a gente fala, por exemplo, se a gente for na essência do que a Schneider precisa para os seus produtos acontecerem, que é a energia elétrica. Né? Num mundo onde a gente está falando de evolução, num mundo onde a gente está falando de diversas coisas transformando, você acha que, como necessidade básica, né, qual que é o papel que a Schneider tem para o mercado quando se fala de energia, né, quando se fala de fornecimento, né, de produtos que usam como material a energia, em um mundo que não sabemos se todo mundo está com acesso, não sabemos onde todo mundo está com... Como é que é? Porque assim, você tem a impressão que às vezes a gente está vivendo, talvez, quando fala de transformação, tem uma bolha, né? E muitas vezes a humanidade como um todo ainda precisa de mais avanços. O que é você como líder primeiro e depois Schneider? Então, eu vendo isso, se você olhar um pouco de alguns dados, se você olhar assim, a gente tem, por exemplo, no Brasil, que é um país que tem bastante uma rede de distribuição bem evoluída, né? A gente tem regiões... quando a gente fala do ambiente rural ainda complicado, a gente tem 1% da população que não tem acesso nenhum à energia. Quando eu falo que não tem acesso nenhum à energia, é não ter energia. Se ele não tem acesso nenhum à energia, ele não tem conectividade, ele não tem IT, não tem as tecnologias de blockchain, tudo que você falou não existe. Não existe. Né? Ele não tem um smartphone para controlar com 4G. Né? Então, assim, tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala das metrópoles, né, das grandes cidades, e essas pessoas ainda têm um mercado muito grande que a gente não tem acesso à energia. Na Schneider, a gente acredita que todo indivíduo tem que ter acesso à energia, e energia sustentável. Tá? Então, esse é o contexto da empresa. Eu acho que, olhando comigo, eu posso dizer que ainda tem uma evolução muito grande. O que eu posso dizer também num outro contexto? Muita gente ainda, se você olhar a observação, tem um crescimento populacional muito grande. Você vê em 10 anos, a gente quase chegou a 800 milhões de crescimento. De 2008 a 2018, nós estamos falando de quase 800 milhões de pessoas de crescimento populacional no mundo. Sim. Né? É muito grande esse consumo. Né? E o que eu tenho que fazer para gerenciar? Se eu não tiver eficiência. E outro ponto que acontece de tendências, são as concentrações. Cada vez mais as pessoas estão indo para a metrópole. Se eu não gerenciar
as grandes cidades, como é que eu vou dar essa eficiência? Né? Então, é um pouco disso. E existe, né, dentro da Schneider hoje esse mapeamento real, em tempo real, do que está acontecendo em transformação? Porque quando a gente fala assim de olhando para o mundo, né, o papel que a Schneider exerce hoje, né, para com os países no qual ela está presente, né? Você acredita que esse papel de transformação é uma realidade real, assim, notável dentro do grupo, né, digamos assim, de que sim, estamos nos adaptando às mudanças de fato, né? Provavelmente você vai dizer que sim, estamos nos adaptando, mas eu queria que você contasse, depois de dizer o como, o que vem sendo difícil, sabe? Contar a parte que está complexa para uma empresa que tem o tamanho que tem, né, do ponto de vista de transformação. O que é o desafio, Edu? Eu acho que o desafio principal é você muitas vezes conseguir convencer ou tangibilizar que isso é importante para muitas pessoas ainda. Tem muita gente que a gente está falando disso que o pessoal ainda acha que isso é o futuro. Na verdade, isso é o presente. Total. Então, quando a gente fala disso, às vezes você vai num nível de C-level e vai tentar convencer, não, mas isso é super importante para você. Não, você está vendendo I have a dream para mim. Né? E não é, eu estou vendendo para você ou estou tentando te dar uma solução que vai ser super eficiente. E o ROI, né, que todo mundo persegue, ele é super a curto prazo. Então, eu acho que ainda falta muita gente entender o que é esse contexto. Né? Ele não é um sonho, ele é a realidade. Total. Né? E esse é o ponto. E quando você fala na base, principalmente quando você vai no gerenciamento de médio porte, isso é mais difícil. Mas você acha que ainda, desculpa te interromper, você acha que nível de maturidade, essa acho que é a pergunta mais... Qual é o nível de maturidade que a Schneider traz hoje no mercado para essa transformação, assim, de resposta? Assim? Você acha que está verdadeiramente pronta para essa mudança, sendo bem honesto? Assim? Então, acho que tem desafios. Né? Não posso falar para você que eu não estou pronto. Né? Quando eu olho para o ambiente todo, eu olho para várias empresas, eu olho para a Schneider e falo assim, nossa, a gente está bem. Esse é o ponto que eu quero chegar. Né? Então, tudo na vida eu acho que é uma questão de referencial. Legal. Quando eu olho para o ambiente, eu falo assim, para o ambiente no geral, eu falo, nossa, a Schneider está fazendo o mega trend. Tá fazendo... E você acha que na tua visão, o mercado brasileiro está muito imaturo ainda em relação a essa Tem muita coisa. Você, por exemplo, vou dar um exemplo do mercado building. Né? Você chega e fala assim, olha, vamos olhar qualquer prédio. Pega um prédio. Quanto você pode tirar de eficiência de um prédio? O prédio, o principal foco de um prédio é ar-condicionado. Né? Quantos ambientes aqui mesmo nesse prédio, você pode olhar, e qualquer outro prédio, quantas salas você já entrou e o ar-condicionado estava funcionando a 100%? Né? Quanto que eu posso tirar de eficiência energética desse ambiente? Total. Né? Quanto que eu posso melhorar isso? Então, quanto de iluminação eu posso melhorar? Então, são pontos coisa simples, que automações de pequeno porte, você consegue criar muito mais valor e uma eficiência muito maior. E cidades inteligentes? Me conte um pouquinho mais. Quando a gente fala de crescimento, de transformação, cidade inteligente já é uma resposta também ao contexto de como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam e etc. Perguntas importantes. O que a Schneider está entregando para isso? O que a Schneider encontra de desafio quando se fala de cidade inteligente, que é uma realidade distante, não é? É uma realidade ok, possível, plausível, curto prazo, longo prazo. O Brasil temos exemplos, não temos. Queria entender assim, como é que isso se dá e como é que você materializa e fala, isso aqui é ou não é um exemplo de transformação? Então, o que eu vejo, Edu? Eu posso falar assim, cidades inteligentes, 100% inteligente, tem cases internacionais. Legal. Quando eu olho o Brasil, eu acho que tem algumas cidades como parte de inteligência. Então, tem que ser isso. A Schneider sempre se envolve nesse métier. Só que muitas vezes também, quando você fala de cidade, você fala de uma gestão pública. Né? E quando você fala de gestão pública, tem questões assim, tem visões, às vezes, que tem que evoluir muito para você entregar esse valor. Né? Então, você pega exemplos de várias cidades, você vê obras que tem contextos que ela não termina, ela não viabiliza. Então, eu acho que tem uma dificuldade nesse ponto, de você sensibilizar a gestão de como... Quando eu falo da obra pública. Sim. Mas a cidade é muito mais do que só a parte pública. Sim. Né? E aí, quando eu vou para um ambiente privado, eu pego vários cases e aí eu vejo muito case que eu consigo trabalhar, né, e entregar valores excelentes. E você consegue citar, na prática, um exemplo do que é uma cidade inteligente, exemplos do que o que torna uma cidade inteligente, o que pode ser chamado de cidade inteligente na prática? O ponto principal de uma cidade inteligente é a conectividade. Então, se você tem um nível de 4G, 5G, isso é muito bom, porque dali você consegue tomar as ações. Que essa é a infraestrutura básica para torná-la inteligente. Para tornar inteligente, você precisa ter infraestrutura. Aí o segundo step é, como é que eu
como é que eu faço gerenciamento de resíduo? Né? Eu tenho coleta seletiva, como é que eu faço isso? Como que está o gerenciamento de resíduo daquela cidade por cidadão? Né? Como é que eu faço coleta seletiva, eu gerencio essa quantidade de toneladas por habitante, esse tipo de coisa. Né? E aí vamos para a questão de veículo elétrico. Como que eu estou fazendo a minha malha de investimento na elétrica para o veículo elétrico? Porque é um outro contexto de carga. Imagina hoje você tem um combustível fóssil, tem um monte de postos de gasolina aqui. Quanto de carga a mais eu vou ter que ter de infraestrutura para conseguir fazer o gerenciamento desses veículos elétricos? E quantos menos, talvez, contexto no qual eu necessito de postos de gasolina, né, fóssil, né, digamos assim, né? Muda totalmente a dinâmica e tudo é desenhado em cima muito desse contexto. Aí outro ponto, né? Toda energia que chega, muitas vezes a gente não tem a consciência, mas a energia vem para um contexto de média tensão, tem todo um sistema de smart grid. Né? Tem situações críticas que o hospital, eu não posso deixar de alimentar. Como é que eu faço? Eu tenho que ter uma inteligência de gerenciamento do smart grid dentro da cidade. Interessante. Né? E desculpa, mas quando a gente fala de smart cities e quando a gente falou de todos esses temas, acho que para a gente fechar um pouquinho esse papo, você como o vice-presidente da empresa, né? Qual vem sendo o seu próximo passo? Né? Qual que é o seu driver para olhar, o que você vem olhando para pensar em inovação e dar resposta a essa transformação? Qual que é o próximo passo teu enquanto VP de Building da Schneider? Acho que o próximo passo é você conseguir aquilo um pouco do que a gente já falou. Né? A gente tem que convencer os stakeholders. Quanto é importante você fazer essa transformação. É muito mais do que só o momento exato. Não é só porque eu quero automatizar uma lâmpada ou um sistema ou um ar-condicionado. É muito mais sobre a existência. Né? Se eu tenho quase 800 milhões de pessoas aparecendo em 10 anos, como é que eu vou estar no futuro? Será que o planeta vai resistir? Né? Esse é o contexto da Schneider. A Schneider é uma empresa com um contexto de estratégia de eu torno você sustentável, eu torno você eficiente através do meu processo de automação, através do meu sistema de eficiência. Então, esse é o nosso sonho. Né? O que a gente vende, o que a gente pensa? A gente pensa nessa transformação. Né? E isso demora um pouco de as pessoas, porque no contexto exato, as pessoas talvez nem acreditam que o recurso vai acabar. Né? Então, eu acho que é nessa linha. Primeiro é sensibilizar por esse viés do que é de fato que está acontecendo e depois fazer a entrega. Isso. Né? Eu não estou te vendendo um sistema só porque eu estou te vendendo um sistema de automação de um prédio. Estou te vendendo porque eu acredito que naquele futuro, se eu não fizer isso, ele não vai existir. Muito bacana, muito bacana. Tá, bom, e para a gente concluir esse papo, né, de modo geral, o que seria essencial para Clécius Souza? Essencial, assim, é uma pergunta extremamente aberta para que a gente possa sair daqui com reflexões. Essencial para mim, eu acho que, podendo falar, eu acho que você tem que ter resiliência. Se eu pudesse definir uma palavra, seria resiliência. Acho que na minha carreira, em tudo, resiliência é uma palavra de ordem. E acho que foi a melhor palavra que você poderia ter escolhido, né? No momento de transição, transformação, resiliência. Eu acho que é um ponto importante, né? Quantos MVPs você fez e ele não aconteceu? Exato. Né? Exato. E só dá certo porque você permanece, né? Ou você continua, ou você é resiliente para isso. Muito bom. Clécio, foi um prazer tê-lo aqui conosco. O papo foi fenomenal, muito bacana. E espero que você esteja disponível para a gente poder bater esse papo e trocar essas informações posteriormente. Edu, para mim foi um prazer estar aqui, foi muito bom. Eu agradeço pela oportunidade e estamos abertos a novas oportunidades para a gente conversar junto, tá bom? Bem. Valeu, obrigado, hein? viu? Pessoal, esse foi mais um episódio de ProTalks e até o próximo.